Já parou para pensar que você sempre atrai o mesmo tipo de pessoa? Relacionamentos diferentes, rostos diferentes, mas aquela sensação estranha, aquele padrão tóxico que se repete como um ciclo que você não consegue quebrar? Carl Jung dedicou décadas estudando esse fenômeno e descobriu algo que vai mudar completamente a forma como você se vê. Não é culpa sua, mas existe um padrão psicológico específico que faz de você um alvo perfeito para narcisistas e manipuladores. E hoje, você vai descobrir exatamente o que é. Antes de continuar, preciso te dizer algo que vai te libertar. Atrair narcisistas não significa que você é fraco, ingênuo ou burro. Na verdade, Jung revelou que as mesmas qualidades que fazem de você uma pessoa incrível, empática, capaz de amar profundamente, são exatamente as qualidades que narcisistas identificam e exploram. É como se você tivesse uma luz brilhante dentro de você e pessoas vazias fossem atraídas para sugar essa luz. A dor que você sente não é só de mais um relacionamento fracassado. É a dor de se perguntar, por que sempre eu? O que há de errado comigo? Por que não consigo ver isso antes? E a pior dor de todas. Será que vou passar a vida inteira repetindo esse ciclo? Jung entendeu essa angústia profundamente. Ele sabia que quando você atrai narcisistas repetidamente, não está apenas sofrendo com aquela pessoa específica. Você está preso num padrão inconsciente que precisa ser trazido à luz. E é exatamente isso que vamos fazer agora. Deixa eu te contar sobre Ana. Ela tinha 32 anos quando me procurou, completamente destruída. Terceiro relacionamento tóxico seguido. 3 homens diferentes. Mas o roteiro era sempre o mesmo. Início intenso e perfeito. Depois o controle gradual. Depois a desvalorização. Depois ela se sentindo louca e culpada por tudo. Ela me disse, não pode ser coincidência. O problema sou eu. E foi quando apliquei os ensinamentos de Jung que tudo mudou para ela. Jung descobriu que narcisistas não escolhem vítimas aleatórias. Eles têm um radar psicológico extremamente refinado. Eles identificam 5 padrões específicos em você, 5 características que para eles significam essa pessoa é perfeita para mim. E vou te revelar cada um desses padrões agora. Porque quando você enxerga o padrão perde o poder. Padrão número 1. Você tem empatia profunda e acredita no potencial das pessoas. Isso pode parecer estranho, mas Jung explicou que empatia excessiva, sem limites, é como deixar a porta da sua casa sempre aberta. Pessoas boas entram e saem respeitosamente. Pessoas tóxicas entram e se instalam. Narcisistas identificam empatia da seguinte forma. Você vê alguém sofrendo e seu primeiro impulso é ajudar. Você ouve a história triste dele sobre ex-tóxica, família que não entende, um mundo cruel que sempre o machucou, e algo dentro de você diz, eu posso ser diferente, eu posso mostrar para ele que nem todo mundo abandona, eu posso curá-lo. Jung alertou, isso não é amor. É o arquétipo do anjo da guarda sendo ativado. E narcisistas sabem exatamente como ativar isso em você. Ana me contou que todos os 3 homens tinham histórias de vítima no início. Um tinha sido traído e estava destruído. Outro tinha família abusiva e nunca recebeu amor de verdade. O terceiro tinha depressão e ela seria a luz dele. Ela me disse, eu só queria mostrar que existe amor verdadeiro no mundo. E foi exatamente por isso que eles a escolheram. Porque aqui está o que Jung descobriu e que vai te proteger. Narcisistas não querem ser salvos. Eles querem alguém que tente salvá-los. Porque isso significa que você vai tolerar comportamentos intoleráveis. Vai dar chances infinitas. Vai se culpar quando eles te machucarem.
Você vai pensar, se eu amar mais, se eu for mais paciente, ele vai mudar, mas narcisistas não mudam. Eles só trocam de máscara. A empatia que você tem é linda, mas sem limites, ela se torna uma ferida aberta onde pessoas tóxicas se alimentam. Jung ensinou que empatia verdadeira inclui empatia por você mesmo. Inclui a capacidade de dizer, sua dor é real, mas não é minha responsabilidade curar você, especialmente se você está me machucando no processo. Você reconheceu esse padrão em você? Se sim, respira fundo, porque reconhecer é o primeiro passo para quebrar o ciclo. Mas o segundo padrão é ainda mais perigoso e a maioria das pessoas não percebe que tem. Padrão número 2. Você tolera desrespeito porque entende os motivos. Jung chamou isso de racionalização da própria dor. E narcisistas detectam isso com precisão cirúrgica. Funciona assim. Ele faz algo que te machuca profundamente. Esquece seu aniversário. Flerta com outra pessoa na sua frente. Te critica publicamente. Te ignora por dias, mas em vez de sentir raiva saudável e impor limites, você faz algo devastador. Você entende os motivos dele. Você pensa, ele está estressado no trabalho. A família dele é complicada. Ele tem trauma de infância. Ele não aprendeu a expressar amor direito. E a cada justificativa que você cria para o comportamento dele, você está ensinando o cérebro dele que pode te maltratar sem consequências. Jung explicou que isso acontece porque você tem sombra não integrada. Toda vez que você não consegue expressar raiva saudável, toda vez que você engole desrespeito e transforma em compreensão, você está empurrando uma parte de você para o inconsciente. E quanto mais você faz isso, mais você se torna invisível no relacionamento. Até que a única pessoa que importa é ele. Ana me deu um exemplo devastador. Uma vez, o segundo namorado a xingou na frente dos amigos dele. Chamou ela de dramática, disse que ela não entendia nada, humilhou ela publicamente. E sabe o que ela fez? Esperou todo mundo ir embora e pediu desculpas para ele por ter provocado aquela situação. Ela disse, foi minha culpa. Eu não devia ter falado sobre aquele assunto na frente dos amigos dele. Eu perguntei, Ana, se uma amiga sua me contasse que o namorado dela fez isso, o que você diria para ela? Ela começou a chorar e respondeu, eu diria para ela terminar na hora. Eu diria que nenhum homem que ama você te humilha assim. Exatamente. Então por que você não merece o mesmo conselho que daria para sua melhor amiga? Porque narcisistas quebram sua capacidade de se defender. Eles fazem isso gradualmente. Primeiro testam um comentário levemente desrespeitoso. Se você tolerar, eles escalam. Outro comentário um pouco pior. E cada vez que você racionaliza o comportamento deles, você está treinando eles a te maltratarem mais. Jung ensinou que raiva é informação. Quando você sente raiva, seu inconsciente está te avisando, tem algo errado aqui. Seus limites estão sendo violados. Essa pessoa está sendo tóxica. Mas se você sempre transforma a raiva em compreensão, você desliga seu sistema de alerta interno. E aí narcisistas têm acesso total a você. Agora presta atenção, porque o que vem a seguir é ainda mais sutil e mais destrutivo. É o padrão que Carl Jung considerava o mais difícil de identificar, porque parece uma virtude, mas na verdade é autodestruição. Padrão número 3. Você prova seu valor através do sacrifício. Jung estudou profundamente o arquétipo do mártir e descobriu que algumas pessoas carregam essa crença inconsciente devastadora. Meu valor está no quanto eu me sacrifico pelos outros. Quanto mais eu sofro, mais eu provo que sou boa, que sou dedicada, que sou digna de amor.
Narcisistas detectam isso instantaneamente e exploram, sem piedade. Funciona assim. No início do relacionamento, ele te testa, pede pequenos favores. Você empresta dinheiro e ele demora para devolver, mas você não cobra. Porque não quer parecer interesseira, ele cancela planos de última hora, mas você entende, porque ele é ocupado. Ele pede para você mudar algo em você, roupa, amigos, forma de falar. E você muda, porque quer agradar. E cada sacrifício que você faz, em vez de gerar gratidão nele, gera desprezo. Porque narcisistas não valorizam o que vem fácil. Quanto mais você se anula por eles, menos eles te respeitam. Jung explicou isso perfeitamente. Quando você se torna invisível no relacionamento, você deixa de ser uma pessoa e se torna uma função. A função de servir ao ego dele. Ana viveu isso de forma brutal no terceiro relacionamento. Ele era empresário, muito ocupado. No início, ela achou lindo ele ser tão dedicado, mas aos poucos, toda a vida dela passou a girar em torno da disponibilidade dele. Ele chegava em casa às 23h da noite e queria jantar pronto. Ela trabalhava também, chegava cansada, mas cozinhava, porque ele estava construindo o futuro deles. Certo? Ele marcava e desmarcava compromissos sem avisar. Ela cancelava planos com amigas para estar disponível, porque relacionamento é sobre apoio mútuo, certo? Ele criticava a forma como ela se vestia, dizia que certas roupas eram vulgares. Ela mudou o guarda-roupa inteiro. Porque se ele se sente desconfortável, é porque me ama e quer me proteger. Certo? Errado. Tudo errado. Jung descobriu que, quando você se sacrifica esperando que isso gere amor, você está, na verdade, testando o outro. Você está dizendo inconscientemente: veja o quanto eu me anulo por você. Agora você tem que me amar de volta. Mas narcisistas não funcionam assim. Eles interpretam sacrifício como permissão para explorar mais. Eles pensam: se essa pessoa aceita tão pouco, por que eu daria mais? E tem algo ainda mais profundo aqui. Jung explicou que, quando você se sacrifica compulsivamente, você está evitando a individuação. Individuação é o processo de se tornar quem você realmente é, de integrar todas as partes de você, de viver autenticamente. Mas isso dá medo. É mais fácil se perder no outro. É mais fácil fazer da vida dele o seu propósito, porque aí você não precisa enfrentar a pergunta assustadora: quem sou eu quando não estou servindo ninguém? Narcisistas identificam pessoas que têm medo da própria individualidade e oferecem uma solução sedutora. Não se preocupe em descobrir quem você é. Só seja o que eu preciso que você seja. E você aceita, porque parece amor. Mas é prisão. Ana me disse que chegou num ponto em que não sabia mais o que ela gostava de comer, que roupa ela gostava de usar, o que ela queria da vida. Tudo era sobre ele. E quando eu perguntei: você era feliz? Ela respondeu algo devastador. Eu nem sabia mais o que era felicidade. Só sabia que se ele estava satisfeito, eu tinha cumprido meu papel. Isso não é amor, é dissolução do self. Jung alertou que, quando você perde contato com quem você é, você se torna um fantasma no próprio relacionamento. E narcisistas adoram fantasmas, porque fantasmas não têm limites, não têm necessidades, não têm voz, só servem. E agora preciso te contar algo que pode mudar tudo para você. Padrão número 4. Você tem feridas de infância não curadas. Jung dedicou grande parte da vida estudando como traumas de infância criam vulnerabilidades psicológicas específicas que atraem relacionamentos tóxicos na vida adulta. E o que ele descobriu é devastador.
Narcisistas conseguem identificar suas feridas não curadas e se apresentam como a cura. Se você cresceu com um pai ausente emocionalmente, o narcisista vai ser super atencioso no início. Se você cresceu sendo criticado, ele vai te elogiar excessivamente nas primeiras semanas. Se você cresceu sentindo que nunca era bom o suficiente, ele vai te idealizar e dizer que você é perfeito. Ele não está te amando. Ele está estudando suas feridas para depois usá-las como armas, porque aqui está a jogada psicológica. Quando ele te dá exatamente o que sua criança interior sempre precisou e nunca recebeu, você não está se apaixonando por ele. Você está se apaixonando pela sensação de, finalmente, estar sendo curado. E isso cria um vínculo intenso, quase viciante. Ana finalmente entendeu isso quando analisamos a infância dela. O pai era alcoólatra, totalmente imprevisível. Alguns dias ele chegava feliz e carinhoso, outros dias violento e agressivo. Ela nunca sabia qual versão do pai ia encontrar e aprendeu desde criança a ler o humor dele, a se adaptar, a ser invisível quando necessário, a tentar conquistar o amor dele sendo perfeita. E sabe quem reproduziu esse padrão perfeitamente nos relacionamentos dela? Todos os 3 namorados narcisistas. A alternância entre idealização e desvalorização, a imprevisibilidade emocional, a sensação de que, se ela fosse boa o suficiente, bonita o suficiente, compreensiva o suficiente, ela finalmente conseguiria o amor estável que nunca teve. Jung chamou isso de compulsão de repetição. Seu inconsciente tenta reviver traumas não resolvidos para tentar curá-los. Mas você não escolhe parceiros saudáveis para isso. Você escolhe parceiros que reproduzem o trauma original, porque há uma parte de você que acredita: dessa vez vai ser diferente. Dessa vez eu vou conseguir transformar amor condicional em amor verdadeiro. Mas não vai, porque narcisistas não mudam, e você não pode curar feridas de infância através de relacionamentos tóxicos. Você só pode curá-las olhando para dentro, integrando sua sombra, fazendo o trabalho de individuação que Jung ensinou. A boa notícia: quando você finalmente reconhece o padrão, quando você entende que está repetindo traumas de infância, você ganha poder de escolha. Você para de ser refém do inconsciente. E aí, narcisistas perdem completamente o controle sobre você. Mas tem um último padrão, o mais sutil, o mais difícil de aceitar e talvez o mais importante de todos. Padrão número 5. Você evita conflito e prioriza a harmonia a qualquer custo. Jung estudou profundamente o que ele chamou de persona do pacificador. São pessoas que aprenderam, geralmente na infância, que conflito é perigoso, que raiva destrói relacionamentos, que a melhor forma de sobreviver é manter todos felizes o tempo todo. E narcisistas, eles detectam isso no primeiro encontro. Funciona assim. Ele faz algo, digamos, questionável. Chega 2 horas atrasado, sem avisar. Flerta sutilmente com a garçonete. Faz um comentário ambíguo sobre seu corpo e observa sua reação. Se você confronta diretamente, estabelece limites, mostra que não vai tolerar desrespeito, ele desiste. Você não serve, porque ele precisa de alguém que engula conflito. Mas se você sorri desconfortavelmente, muda de assunto, finge que não viu, ou pior, se você justifica o comportamento dele, pronto, ele encontrou o que procurava. Alguém que vai priorizar a harmonia superficial, em vez de respeito verdadeiro. Carl Jung explicou que pessoas que evitam conflito não estão sendo pacíficas, estão sendo covardes com elas mesmas. Porque toda vez que você engole um desrespeito para evitar confronto, você está dizendo para seu inconsciente:
Minha paz interna vale menos que a paz externa. Meu conforto emocional não importa tanto quanto o conforto dos outros. E narcisistas constroem relacionamentos inteiros baseados nessa crença sua. Eles te treinam. Sempre que você tenta expressar necessidades, eles criam um drama maior. Sempre que você tenta estabelecer limites, eles te acusam de estar destruindo o relacionamento. Sempre que você pede respeito básico, eles invertem e fazem você parecer exigente, dramático, problemático. E porque você evita conflito a qualquer custo, você cede, você pensa, não vale a pena brigar por isso, é mais fácil deixar para lá. Se eu insistir, vai ficar aquele clima ruim. Melhor engolir e manter a paz. Mas a paz que você mantém externamente está destruindo você internamente. Ana me contou que no último relacionamento ela tinha uma lista mental de coisas que a incomodavam, mas que ela nunca falou. Ele mexia no celular dela sem pedir permissão. Ele fazia piadas sobre o corpo dela na frente de outras pessoas. Ele nunca a defendia quando a família dele a criticava. Ele esquecia datas importantes, mas esperava que ela lembrasse de todas as dele. Eu perguntei, por que você nunca falou nada disso? Ela respondeu, porque toda vez que eu tentava, ele ficava irritado. Dizia que eu estava criando problema do nada, que eu era sensível demais, que outros relacionamentos dele eram leves e divertidos, mas comigo era sempre drama, e eu tinha tanto medo de perdê-lo. Tanto medo de ser a namorada chata, que eu preferia sofrer em silêncio. Jung diria que ela estava traindo a si mesma. Toda vez que você silencia suas necessidades para manter um relacionamento, você não está salvando o relacionamento. Você está matando a si mesmo dentro dele. E quanto mais você se mata, mais o narcisista se fortalece, porque ele aprende que pode fazer qualquer coisa. E você vai engolir, vai racionalizar, vai priorizar a harmonia falsa em vez da sua dignidade verdadeira. E foi exatamente nesse momento do processo com Ana que aconteceu a virada que mudou tudo. Eu disse para ela, Ana, e se o problema nunca foi que você atrai narcisistas? E se o verdadeiro problema é que você tem tanto medo de perder amor, que aceita migalhas e chama de banquete? E se você está tão aterrorizada de ficar sozinha, que prefere companhia tóxica à solidão saudável? E se, no fundo, você acredita que não merece amor verdadeiro? Então se contenta com imitações baratas? Ela ficou em silêncio por 1 minuto inteiro e quando falou, estava com os olhos cheios de lágrimas. É verdade. Eu sempre achei que se exigisse demais, ninguém ficaria. Sempre achei que meu valor estava em ser fácil, compreensiva, não dar trabalho. Sempre achei que amor verdadeiro era coisa de filme e que na vida real você aceita o que consegue. E foi ali que tudo mudou. Porque Jung ensinou que a verdadeira individuação começa quando você para de buscar validação externa e começa a se validar internamente. Quando você para de provar seu valor através de sacrifício e começa a saber seu valor, independente de qualquer relacionamento. Quando você para de ter medo de perder pessoas, porque você nunca mais vai perder a si mesmo. E agora preciso te dizer algo crucial. Você acabou de receber informações que Jung levou décadas pesquisando. Informações que podem te salvar de anos, talvez décadas, de sofrimento em relacionamentos tóxicos. Informações que a maioria das pessoas nunca vai ter acesso, porque simplesmente não procura, não questiona, continua repetindo os mesmos padrões até morrer. Esse tipo de conteúdo incomoda muita gente. Pessoas tóxicas não querem que você saiba disso. A indústria de relacionamentos prefere te vender ilusões românticas do que verdades libertadoras.
Mas eu continuo fazendo esses vídeos porque acredito que conhecimento é proteção. E toda vez que alguém usa os super tanks ali embaixo, não está só apoiando financeiramente, está dizendo: essa informação vale ouro. Continue revelando o que outros escondem. Continue protegendo pessoas através de conhecimento. Você não é mais vítima. Você é alguém que se protege com consciência. E isso é poder verdadeiro. Agora deixa eu te mostrar exatamente como Ana quebrou o ciclo. E como você pode fazer o mesmo. Transformação. Como quebrar o ciclo e parar de atrair narcisistas depois de entender os 5 padrões. Ana fez algo radical. Ela decidiu ficar 6 meses completamente sozinha, sem aplicativos de relacionamento, sem flertes, sem buscar validação externa. Ela disse: preciso aprender quem eu sou, quando não estou tentando ser o que alguém precisa que eu seja. E foi durante esses 6 meses que ela aplicou as técnicas que Jung desenvolveu. E vou te ensinar cada uma delas agora. Técnica 1. Integração da sombra. Reconhecer e aceitar sua raiva. Jung ensinou que sua sombra contém todas as partes de você que foram reprimidas, especialmente raiva, limites, capacidade de dizer não. Ana precisou fazer um exercício doloroso, mas libertador. Escrever uma carta para cada ex-narcisista dizendo tudo que ela nunca teve coragem de dizer. Ela não enviou as cartas. Não era sobre eles. Era sobre ela finalmente dar voz para a raiva reprimida, para o ressentimento acumulado, para todas as vezes que ela engoliu desrespeito e fingiu que estava tudo bem. E quando ela leu as cartas em voz alta, sozinha, ela chorou por horas. Mas depois do choro, veio leveza, porque a sombra só tem poder quando está escondida. Quando você traz para a luz, ela se integra. Técnica 2. Estabelecer limites não negociáveis. Jung explicou que limites psicológicos saudáveis não são egoísmo. São autopreservação. Ana criou uma lista de limites inegociáveis para futuros relacionamentos. E eram coisas básicas que qualquer pessoa saudável respeitaria. Não tolerar ser xingada ou humilhada, nem em briga. Não aceitar ciúme disfarçado de cuidado. Não abrir mão de amizades ou hobbies por insegurança dele. Não racionalizar comportamentos desrespeitosos. Não fazer terapia emocional gratuita para homem adulto que se recusa a ir em terapia de verdade. E aqui está o mais importante. Ela decidiu que, ao primeiro sinal de violação desses limites, ela sairia, sem dar uma segunda chance, sem tentar salvar, sem acreditar em promessas de mudança. Porque Jung ensinou que as pessoas mostram quem são desde o início. Você só precisa acreditar nelas. Técnica 3. Desenvolver um relacionamento consigo mesma. Jung chamava isso de processo de individuação. É sobre construir uma vida tão plena, tão significativa, tão rica internamente, que um relacionamento se torna um complemento, não uma necessidade. Ana começou a terapia junguiana. Voltou a pintar, algo que amava na adolescência, mas abandonou porque os ex achavam perda de tempo. Fez novos amigos, viajou sozinha pela primeira vez e, o mais importante, aprendeu a sentar com o desconforto da solidão, sem imediatamente buscar companhia para preencher o vazio. Porque Jung revelou algo profundo. Se você tem pavor de ficar sozinha, você nunca vai escolher parceiros saudáveis. Você vai escolher qualquer um que tire você da solidão. Mas quando você aprende a se bastar, aí sim você escolhe por desejo, não por desespero. Técnica 4. Testar limites nos primeiros encontros. Quando Ana finalmente voltou a sair com alguém, ela aplicou o que chamo de teste do narcisista. Nos primeiros encontros, ela observava.
Como ele reagia quando ela dizia não para algo? Respeitava. Ou insistia. Ele fazia perguntas sobre ela, ou só falava de si mesmo. Ele tinha amizades verdadeiras de longa data, ou só conhecidos superficiais, como ele falava das ex, com respeito ou com desdém generalizado. Ele respeitava o tempo dela, ou esperava disponibilidade imediata. E aqui está o pulo do gato. Ela estabelecia um limite pequeno propositalmente no segundo ou terceiro encontro. Dizia não para algo e observava. Homens saudáveis respeitavam. Narcisistas ficavam irritados, faziam drama, tentavam convencê-la, ou pior, ficavam frios e distantes como punição. E quando isso acontecia, ela saía imediatamente, sem explicações longas, sem dar chance de manipulação. Porque ela aprendeu que respeito é demonstrado, não negociado. Técnica 5. Confiar na intuição. Seu inconsciente sabe. Jung dizia que o inconsciente percebe coisas que a mente consciente racionaliza. Aquele mal-estar estranho que você sente perto de certas pessoas não é paranoia, é seu inconsciente te avisando. Tem algo errado aqui. Ana me contou que, com todos os ex, ela teve aquela sensação estranha nas primeiras semanas. Algo que dizia, cuidado. Mas ela sempre ignorava, porque racionalmente não fazia sentido. Ele era educado, atencioso, interessado. Como ela ia terminar por uma sensação vaga? Mas Jung ensinou que intuição é sabedoria ancestral. É seu instinto detectando padrões de perigo que a consciência ainda não processou. E Ana decidiu que nunca mais ia ignorar aquela sensação. Se ela sentisse desconforto inexplicável com alguém, mesmo que ele parecesse perfeito no papel, ela sairia, porque ela aprendeu a confiar em si mesma mais do que em aparências. Resultado: 1 ano e meio depois, Ana me procurou 1 ano e meio depois da nossa última sessão. Ela estava em um relacionamento saudável pela primeira vez na vida. E sabe o que mais a impressionou? Como era diferente. Ela disse, no começo eu achei que ele era sem graça, porque não tinha aquela intensidade dramática dos outros. Não tinha declarações exageradas, não tinha promessas mirabolantes, mas tinha respeito consistente, tinha interesse genuíno, tinha espaço para eu ser eu mesma. E pela primeira vez na vida, eu não estava tentando provar meu valor, eu já sabia meu valor. E ele simplesmente reconhecia. Ela aplicou os limites. Testou ele algumas vezes no início, e sabe o que aconteceu? Ele passou em todos os testes, porque homens saudáveis não se ofendem com limites. Eles respeitam. E quando ela contou a história dos relacionamentos tóxicos anteriores, ele não ficou enciumado ou desconfiado. Ele disse, você é forte demais por ter saído disso, e eu vou te mostrar todo dia que relacionamento não precisa ser guerra. E aqui está a parte mais linda. Ana me disse que finalmente entendeu o que Jung quis dizer com individuação. Ela não precisava mais do relacionamento para se sentir completa. O relacionamento era um bônus. Ela já estava inteira sozinha. E por estar inteira, ela finalmente podia se conectar com alguém inteiro também. E você, quantos desses 5 padrões você reconheceu em si mesmo? Comenta aqui o número, sem julgamento, sem vergonha. Você reconhecer o padrão não te torna fraco, te torna consciente. E consciência é o primeiro passo para a liberdade. Se este vídeo abriu seus olhos para algo que você estava negando, se te deu coragem para finalmente estabelecer limites, se te fez perceber que você merece mais do que migalhas, comenta abaixo, porque sua história pode ser a validação que outra pessoa precisa para sair de um relacionamento tóxico hoje. E lembra, você não está sozinho nisso. Jung dedicou a vida inteira estudando esses padrões.
Porque ele sabia que a maioria das pessoas sofre em silêncio, achando que o problema é só com elas. Mas não é. É um padrão inconsciente que pode ser quebrado. E você acabou de dar o primeiro passo.